bonito, é bonito. Coisa bonita de se ver. Ele Assim, feliz. aquela esperança, aquela. É, vou, Quase juvenil, né? O é, negócio. ele fica com brilho, né? Ver esse coração batendo nesse peito Cruz Maltino, né? Mas a gente vai Sou falar mais disso, feliz aqui entre os torcedores, né? Eu imagino. tem Porque porquê. eu tenho a esperança. O Guterman vai curtir a segunda no ano que vem. E a Vai. torcida Aliás, jovem eu até Ah, tô. Eu vou lançar uma campanha para a gente dar hum. WO no segundo turno inteiro. Porque assim, só Poupa para o passar sofrimento? vergonha não dá. Poupa o Não, pra sofrimento? quê? Pra quê? É. Pra A quê? Eu, gente, eu Calma aí. bom, pergunto, pra quê? só para avisar Mas eu vocês, acho não que sei se vocês o perceberam, Tio não Ney sei vai se, voltar. Eu acho é, que isso devia ser um assunto também. tá O bom. Então Neymar foi um bom negócio para o Santos? Eu Eu você. eu não sei se vocês perceberam, mas nós já estamos gravando aqui o nosso encontro número 211, né? Nós tínhamos uma pauta aqui, aliás, começaremos por ela, né? Essa imagem que o Xará tomou emprestada aqui ao fundo, do encontro do Lula com Xi Jinping, acompanhado da sua primeira-dama, que parece ter uma certa incontinência verbal. Xará, primeira-dama tem mandato para sair do protocolo, interpelar um outro chefe de Estado, falar em nome de um país? Ou não? Nenhum protocolo vai calar a voz da Ah. mulher brasileira. É só isso que eu tenho para te dizer. E você, Vitão, o que que achou? Eu vou passar uma rodada porque tem um aspecto aí que eu queria compartilhar com vocês. Mas a princípio, o que que você achou aí Eu, da, eu da, achei da, ótimo. Eu da quero que ela primeira? continue falando sem freios. Ela e o seu painho, seu idoso de estimação, painho, que falem muito, falem muito. Ela é impopular, né? Já foi medido em pesquisas que ela atrapalha a popularidade. Ela é uma figura antipática, deslumbrada, antipática. As pessoas capturam isso. E isso gera um incômodo dentro do governo, né? Entre os políticos, entre as várias facções, as várias vertentes dentro do governo. Então ela não é querida, ela só é querida, ela não é querida pela família de Paim, não é querida pelo Imagina, partido, se ela referiram a só ela é querida, se referindo, certa ocasião, a ela de forma tão carinhosa, perguntando ela se só é ela ia. querida pelo seu círculo mais estrito de puxa-sacos e por Paim. Mas deixa eu continuar falando. Tem mais é que falar, solta o verbo, passa vergonha, é isso aí. É, esses Quanto dias mais, eu, melhor. esses dias eu ouvi no mercado que assim, quanto pior for, melhor vai ficar, né? É, Eu ouvi que. Tô ouvindo um barulhão aí de fundo aí no seu. Pamonha! Aonde que tem Puta, aqui pamonha? tem um vendedor de pamonha aqui na Ah, rua. que. É Honra! brincadeira. Desce! Eu vou Não, colocar no não, não, mudo. deixa aí, desce e compra uma pra nós, caralho. Porra, muito mais Imagina. Puta, não. importante. Tinha um cara que vendia pamonha numa BMW aqui na Zona Sul. Não sei se é o mesmo cara. Vendia num Não, BBM. é esse jipinho aqui, como é que Ah, fala o nome dele? Esse jipe aí. Ah, ah. toma é o banho. Xi Pinho. É o Xijipinho. Olha só, eu acho que tem alguns aspectos aí a serem ponderados. Bom, é absolutamente, né, numa reunião de chefe de estados, onde a figura da primeira-dama é protocolar, né, é um absurdo que ela se sinta no direito de interpelar um outro chefe de estado, né? Fugindo totalmente do papel para o qual ela foi designada naquela circunstância. Ela, enquanto cidadã, fazendo exercício da sua liberdade de expressão, pode falar o que bem entender, quiser. Agora, numa cerimônia oficial, num encontro, que ainda que de forma mais íntima, seja um encontro entre dois chefes de Estado e as pessoas que os acompanham, ela interpelar um outro chefe de Estado é algo tão, assim, mesmo a pessoa mais sem noção do mundo conseguiria entender qual seria o seu papel naquelas circunstâncias, né? A gente sabe, por exemplo, que a dona Marisa Letícia não poderia ser considerada assim, uma dama com seus melhores modos. Basta ver o teor da gravação que a certa ocasião veio a público. Mas uma coisa a se dizer, né? Ela sabia, pelo menos no que diz respeito ao protocolo do cargo, se manter. Eu não vi ela falando muito aqui e ali, o que a gente descobriu depois, o porquê, porque afinal de contas, né, ela à vontade causaria estrago. Mas o fato é que a atual primeira-dama reserva a si mesma uma importância, uma relevância que ela não tem.
Então, poucas vezes eu vi o seu nome ganhar destaque com alguma coisa que pudesse ser considerada minimamente positiva ou satisfatória. Aliás, ao contrário, ela aparece cada dia mais, seja na imprensa, mesmo aquela mais alinhada, seja no partido, mesmo nas pessoas mais próximas, parece que tem criado aí, feito uma coleção de desafetos. O fato é que o Lula acusou o golpe, né? Ele disse que alguém deixou vazar para a imprensa e ali era um petit comitê, então eram poucas pessoas. Ele deve mais ou menos desconfiar quem foi que deixou vazar. Mas o fato é que Quem parece foi? que Rui parece Costa, é Simone esse Tebet, é o Padilha ou, É, ou Carlos Fávaro? Quem foi? vai saber. Eu acho que é uma boa aposta, até para fazer um joguinho daqueles de assassino, sabe? Que você pisca assim um É, pro outro, detetive, detetive. detetive, para saber quem foi. O fato é que, independente de quem tenha sido, a primeira-dama presta um desserviço ao país, né? Ela que não se caracteriza pela discrição, né? E é incrível isso, né? Não importa quanto dinheiro você tem. Tem gente que é elegante, tem gente que não é, né? A Carmen Mayrink Veiga que falava, né? Qual que é a diferença de uma Mont Blanc falsa para uma Mont Blanc verdadeira, né? Quem usa, né? Porque se você é brega, você pode estar com uma joia mais valiosa do mundo, você vai continuar sendo brega, né? Então a diferença está em quem usa, e eu acho que a Janja é o extremo oposto de qualquer coisa que se possa dizer como elegância e classe, né? Não tem É o compostura. exemplo do sem classe, né? Claro, nossa, típico, né? Todo o dinheiro do mundo. Eu não sei se vocês viram, quem é que. Vocês viram um vídeo? Sabe aquele desembargador lá? Acho que é dele, o filho dele, aquele desembargador lá, missão dada, missão cumprida. Sei. Parece que foi o filho desse desembargador que foi abordado por um influencer em Paris. E o cara tava todo emperequetado de cima a baixo com roupas de marca, Ah, um relógio milionário. Aí você viu que o cara tava gastando uma grana, mas putz, de uma árvore de Natal, uma coisa sem a menor elegância, sem o menor bom gosto, ainda que dispusesse de todo o dinheiro do mundo, como deve ser bom o salário de um ministro do STJ ali na ocasião, né? Mas enfim. Então, eu acho que assim, a Janja, conforme. A Lula, ó que legal. A Janja, conforme o Vitor falou, que ela fale bastante, né? Que ela ajude bastante a popularidade do Lula e casa abaixo. E parece, né, Xará, que o Xi Jinping meio que deu uma enquadrada nela. O melhor dessa história é essa ideia da gente trazer um especialista da China para ajudar a gente nessa coisa da democracia, da liberdade de expressão, especialmente a China, né? Que é destacada por. Você tá no mudo, Xará? E hoje o Mauro Vieira disse que não tem nada de, não tem funcionário vindo para o Brasil. Desmentiu. Ou seja, a história não para em pé em momento nenhum. Nenhum, né? Mas parece que você vê que o pessoal da Globo News lá, o pessoal do PT tá meio bravo, né? Porque andaram dando uma descascada lá na Janja pela questão, falando do Xi Jinping. No final das contas, se a gente parar para pensar, é um não assunto, né? Que realmente chama atenção a postura não, da primeira. fofoca, né? É, Fofoca. é Mas, a parte. A parte, como é que a gente fala? É a parte Sônia Abrão do nosso programa, né? Não, e Do nosso bate-papo. O Xi Jinping fala, bom, tudo bem, você pode fazer o que você quiser no Brasil com um aplicativo. Não precisa pedir para mim. é, Essa é uma Ah, coisa óbvia, né? então, assim, o avião voltou com excesso de bagagem, né? Porque só de gafe e bateção de cabeça, né? Deve ter pago uma grana lascada. Mas é o seguinte, isso aí é fofoquinha e não é importante. O que que é importante agora é o seguinte: quando a gente imaginou que o PT voltando ao poder. Eu nunca confiei nos caras, mas eu imaginava que a coisa ia ser um pouco mais discreta e tal. O que a gente viu aí foi uma explosão de fraudes, né, no INSS. E a pergunta que fica, e eu vou começar de novo com o Xará. E aí, Xará, devemos. Você tem comentado, né, as colunas lá do seu ópio diário, da Helena Cantanhede. Me diga uma coisa: tem ou não tem que ter CPI, Xará? Essa eu acho que é das CPIs mais óbvias dos últimos tempos. Eu não consigo pensar em nada mais que mereça mais uma CPI do que isso. Porque assim, sempre tem, né? Ah, não, a Polícia Federal está cuidando, CGU e cacete A4. Tudo bem, cada um no seu quadrado. É um problema político, é óbvio que é um problema político.
Congresso tem que cuidar do problema político. O problema policial o PF vai cuidar. Você tem que cuidar do problema político. Quem é o responsável por esse negócio? Como é que funciona isso? Né? Quem se beneficiou? Quais são os principais beneficiários desse negócio? Peraí, né? Tem que ter consequência política. Então, óbvio que tem que ter. Agora, é aquela coisa. Todo mundo tem mais ou menos um certo telhado de vidro. Óbvio que o telhado de vidro do PT é muito maior, né? Até pelos números. Uma coisa explodiu no governo do PT. Grotesco, eu Só que o diria que é um governo, bom termo. pois é, Grotesco. o governo Bolsonaro poderia ter, tentou fazê-lo, mas cedeu à pressão, sei lá por quê, né? De não colocar um fim nisso. Enfim, eu acho que a CPI tem que levantar a responsabilidade, sim, e vamos ver, o circo pegar fogo. E eu vou, eu vi um no Market Makers lá, o Richard Bach, que era o analista político da XP e virou assessor do Padilha e acabou de sair do governo. Ele falou uma coisa Nossa, que interessante. degradação, hein, meu? Que É, coisa. eu vou sair aqui em defesa do Richard. Primeiro, o Ah, Richard. eu sei, você vai sair, mas você não vai mudar minha opinião. Você sair da XP para ser assessor do Padilha, pelo amor de Deus. Mas eu vou te explicar. O Richard, ele trabalha na política como profissão, né? Ele era assessor parlamentar, passou pela mesa da casa, passou por vários partidos, né? E a percepção desse pessoal que trabalha com política, né? Eles separam bem a física da jurídica, né? Do préstimo profissional dele. Se eu disser para você que eu fiquei feliz de perder ele como analista na empresa para ele participar de um governo do qual eu sou muito crítico, eu estaria mentindo. Mas o meu apreço por ele, pessoal, não muda não. E ele é o último, se eu não me engano, episódio do Market Makers. E ele estava falando um pouco, Mas né, ele assim, saiu, você falou, não é mais. não, acabou de sair, estava falando Muito sobre bem. isso. E Ah, aí o cara ele, se é. regenerou. Mas antes de falar o que ele falou, e você, Vitor, o que que você acha? Tem ou não tem que ter a CPI do É porque, INSS? pelo amor de Deus. Temas muito menores já tiveram, imagina um negócio desse. É óbvio que não vai dar em nada, né? Isso aqui que é a CPI, né? Tem o teatrão, o teatrinho, a turma vai lá, gosta de um palco, vai dar manchete pra caramba e tal. Mas é bom, acho bom. E eu, como sou um cara da oposição a esse governo, eu acho que sim, tem que fazer, tem que desgastar, e é isso aí. E o tema merece, né? Não é que seja um tema qualquer, merece uma CPI. É, A o gente, que obviamente, é cético em relação aos desfechos, porque raríssimas foram aquelas que deram em alguma coisa. Mas vai que dá, vai que, né? eu acho que É mais ou menos assim. o simples fato de ocupar o noticiário, né, de abastecer o noticiário na segunda metade do governo, praticamente, né? Com um noticiário bastante comprometedor, eu acho que só por aí, independente de qualquer consequência concreta por conclusão dos trabalhos, já valeu. Uma coisa que o Richard falou que eu não sabia, não sei se vocês sabem que só pode ter uma quantidade X de CPIs acontecendo ao mesmo tempo. Acho que são 5, né? Exatamente. E aí, É. o que que todo governo faz no começo do seu governo? Ele instaura umas 3 CPIs ou quantas der de assuntos absolutamente aleatórios. Porque com isso a Uhum. margem de manobra da oposição de instalar CPI diminui muito. Então, por exemplo, parece que essa do INSS teria que acabar com alguma para poder acontecer. Essa seria a Ah, primeira barra. já tá rolando? Já estão rolando as cinco? Eu acho que sim, porque você vê que tem umas CPIs que você nunca nem ouviu falar e que são instauradas. Tem a Obviamente, das bets, né? obviamente que assim, se a gente fizesse uma conta rápida, o que que seria mais relevante, né? Uma CPI das bets ou uma CPI do INSS? Não dá para gastar meio segundo para responder essa pergunta. Se tem uma Uhum. CPI das bets, e talvez de fato seja uma questão que mereça a atenção de todos, pô, da CPI do INSS, portanto, muito mais, né? Agora, não deixa de ser divertido a gente ver figuras, né, que se notabilizaram, né, pela defesa de instauração de CPI dos mais diversos assuntos, agora dizer que não, né? Então, realmente é uma coisa absurda. Eu acho que a oposição deve tratar esse tema como um tema de vida e morte, porque eu acho que ela pode ser determinante aí em relação ao quanto pode desgastar
o governo do PT, né? Porque realmente é um tema muito relevante. Quando a gente imaginou que Petrolão e Mensalão eram os maiores esquemas de corrupção que a gente poderia imaginar, aí vem o escândalo do INSS, ainda que eu ache que o maior escândalo está acontecendo debaixo do nosso nariz, que eu acho que aprenderam a lição. Para que ficar operando miudeza no varejo, vendendo facilidade em obra aqui ou ali, né? Para que ficar pagando mesada ali? Para que desviar dinheiro da Petrobras? Se a gente pode vender uma coisa muito mais valiosa para um cliente endinheirado, que são os interesses nacionais de um lado e a China do outro. Porque a China é o seguinte, o que está à venda nós estamos dispostos a comprar, né? Então eu fico pensando assim, né? Se o Lula não está fazendo uma conta, né? Não, Se mas não... a gente já fez isso, a gente já fez isso com Angola, com Moçambique, com Venezuela. Isso não é novo. Você Então, viu o chinalão? O chinalão? é, eu acho que o chinalão pode ser o novo É que a China escândalo. é É um outro outro patamar, né? patamar, Outro é outro patamar. patamar de gasto, sem dúvida, Exatamente. né? Não é o É, Angola. Angola, o é. orçamento é pouco, né? Então, se o Brasil, se tiver alguém disposto a vender o Brasil, né? Eu acho que a China pode estar disposta a comprar, porque o fato concreto é que assim, o Brasil cada vez mais dá as costas ao mundo dito civilizado. A presença, não estava nem aqui, né? A gente esqueceu, podemos até falar disso um pouco. A presença do Lula na Rússia é uma coisa vergonhosa, né? Aquela foto estampada no Estadão é aquela imagem que vale mais do que 1.000 palavras, né? Que é o Lula ladeado por figuras assim que parecem ter saído daqueles filmes de caricatura, assim, né? Dos ditadores africanos e tudo. Uma Não, nós vergonha, né? falamos sobre isso na semana passada, acho. Falamos? Eu já tô ficando velho, então, Acho que então sim. beleza. Então, ainda bem que não deixamos passar. Bom, mas seguindo aqui na nossa pauta, o ministro da Fazenda, em tese, deveria ser um cara que, se a gente fosse pensar em termos de governo, ele deveria ser uma figura um pouco mais ponderada, reservada, deveria ser a reserva de serenidade e tranquilidade do governo, porque afinal de contas, pela posição dele, não tem que ser um pouco mais comedido, deve gerar volatilidade. O que você achou, Xará, do Haddad dizer que vamos vencer a direita escrota? Então, Porque agora eu vi nos últimos dias que agora não é mais extrema direita, é ultradireita. é outra direita. Não, mas Ultra esse termo já é usado já faz algum tempo. Tem a Ultra Mega Blaster direita também. direita Essa também. ainda não, Ah, mas tá. será usada em algum momento. Então, na verdade, assim, até indo em defesa do ministro, ele estava em casa, né? Era lá, como é que fala? A reunião lá do diretório, enfim, que oficializou o Edinho Silva como candidato único, né? Do partido e tal. Então ele estava falando com a plateia dele, obviamente, filmado, né? Então, filmado o cara. Mas o ambiente é diferente dele falar isso sei lá, Mas você acha que o num evento ministro, com empresários, mas você acha que um né? ministro da Fazenda, uma vez no cargo, ele tem direito a final de semana, décimo Então, terceiro, é uma questão a ou se ele é ministro discutir, 24 horas? Mas é uma aqui eu questão a se vou discutir. fazer uma parte. Você lembra que o Paulo Guedes falava umas asneiras de vez em quando também? Não, Se sem você der sombra de muito dúvida. microfone, se você der Aquela muito coisa da microfone, empregada, né? ele falou, se você der muito microfone, a pessoa fica muito à vontade, ela vai falar asneira. E eu acho Então, que essa aí foi uma declaração meio que política. Ele é um político, ele não é um economista. isso, exato, isso que eu ia falar. Ele é o principal, é o número dois do PT hoje, né? É um cara, ele é assim, é ilusão, e a ilusão que a Faria Lima gosta de ter, né? De que é o cara ponderado, é o É, cara, né, que tal. Ele vê é o o número dois do TCC dele, né? PT, Vê o TCC né? dele, Já né? não vamos esquecer que ele é um cara do PT, né? E assim, do PT de cabo a rabo, não, é o mais tucano dos petistas. Bullshit. O cara é o número dois do PT. Então, a hora que ele fala um negócio desse, na verdade ele está, digamos assim, pode ferir suscetibilidades, porque afinal a gente achava que ele é um cara ponderado. Desculpa, ele é petista.
Assim como do outro lado, os Ponderação e petismo, bolsonaristas. ponderação e Não, petismo de fato não cabem na mesma linha, né? então, assim, se o Lula falasse um negócio desse, todo mundo fala, ah, é o Lula. O É Haddad verdade. fala um negócio desse, parece que, nossa, ele é o Dória, né, do PT. Como é que ele falou um negócio desse? Desculpa. O cara é o número 2 do PT. Tudo bem, o Rui Costa também é um cara importante e tal, mas ele Não, sem sombra de é, dúvida. é do politburo do PT. Não tem, entendeu? Não, simples, É isso. dos últimos anos, o PT ofereceu três candidatos à presidência da República. Um deles foi o Haddad, Exato. né? Um deles foi o Haddad. Então, assim, ele tem ele pode ter, talvez ele não tenha, por exemplo, o carisma do Lula, né? Mas eu acho que no final das contas, talvez numa análise mais aprofundada, ideologicamente falando, talvez ele seja mais petista que o Lula, né? Sim, ideologicamente, sim. Talvez o Haddad seja mais petista que o Lula, né? O Lula, aliás, o Lula nem de esquerda é, né? O Lula é O Lula é só, petista, né? o O Lula Lula é é só um um, partido dele mesmo. É um um grande bom bom vivan, vivan. né? E não tem, acho que ele tem um carisma que ele emprestou aí para uma verve política. E eu acho que o Haddad ele é mais petista do que o Lula. Agora, eu tenho a sensação assim, acho que o Paulo Guedes em alguns momentos teve falas infelizes, né? Mas eu acho que a crítica política dele, por exemplo, quando ele teve na CPI, que ele teve uma postura de enfrentamento, não era um alecrim dourado, mas de alguma maneira, eu acho que se o Haddad talvez estivesse falando, talvez não, eu acho que o Haddad falando para aquele público, ok, acho que cabe. Mas pensando na posição dele de ministro, dois erros não fazem um acerto. Eu acho que um pouco mais de ponderação viria mais a calhar. E concordo com o Xará, né? É só no mercado financeiro mesmo que você tem alguns gênios, né, que querem ver no Haddad aquilo que, aliás, que quiseram ver no PT aquilo que o PT não era, mas Acho que, acho que já esperava desse. passou, né? Caiu a ficha, velho. Ah, agora a turma do Ai, tô com medo tá aí a toda, né, toda prova. Vamos ver aí na eleição, né, o que que vai acontecer. Não, é engraçado porque é tão paradigmático, né? Porque se tudo mais constante, o Bolsonaro não participa da eleição e decide quem vai ganhar, né? Olha como é que é isso. Tudo mais constante, ele vai decidir quem vai. Porto, Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. fale. Lula versus Michele Bolsonaro. Em quem o Armínio Fraga vota? No Lula, sem sombra de dúvida. Então, pronto. Né? Sem sombra de dúvida. É que eu não consigo Esse acreditar. cenário, pelo amor de Deus, Eu não não dá, não. consigo acreditar. Eu não consigo acreditar. Eu vou supor, eu acho que era mais fácil o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro saírem candidato do que a Michelle, sincero e francamente falando. Mas ela tem mais apelo popular. Mas Não, nenhum sim. desses aí vale, né? Pelo amor de É. Deus. Não, o que Isso eu sim acho. seria. Não, vocês Essa estão com wishful thinking. é o Não, wishful não, é thinking. muito ruim para acontecer. É muito ruim. Mas Não, veja, se acontecer, pode essa ser. é a grande chance do PT ficar. Mas eu não tenho dúvida disso. É a Óbvio. única chance do PT ficar, A né? única chance Por isso é que eu essa. falei que é uma situação paradigmática, né? Porque é o mesmo, o Bolsonaro, ele tem a eleição na mão, no sentido de que ele pode, depende dele a vitória, a derrota do Mas PT, né? ele pode colocar a eleição a perder. O cenário vai ser muito parecido com o da prefeitura, guardadas as proporções, o da prefeitura de São Paulo. Porque não vamos avaliar a qualidade dos candidatos. Tinha lá um Boulos, um Hum. Marçal e um Nunes, que chegaram quase que empatados. Foi por um detalhe que não dá Boulos e Marçal no segundo turno, o que sim poderia abrir um precedente para o Boulos ganhar a eleição. Tá. Por Como é que um seria terceiro isso? Como que seria isso na eleição presidencial, assim? Qual seria a regra seria, de três? seria o Lula ou o seu poste, um poste do Bolsonaro e um terceiro candidato que talvez não fosse o Tarcísio, mas fosse um terceiro. E aí você chega tudo embolado e no final dá Lula, dá os dois postes, o poste do Lula e o poste do Bolsonaro. Aí você pode ter um poste do Lula ganhando a eleição. Então vamos pensar aqui, vamos. Xará, qual que você acha que seria um candidato de esquerda
que não seja óbvio e que teria uma chance de ganhar e que te tiraria o sono, porque seria um candidato de esquerda ganhando? O Haddad. Você acha que é o Ah, então Haddad? O Haddad, Haddad, fala do Flávio Dino, que seria vergonhoso, o cara é ministro supremo, mas é outra o conversa. Flávio Dino eu acho mais difícil de ganhar. Eu acho o Haddad, primeiro que o Haddad já foi candidato, então ele já tem um recall. E depois, ele é um cara que apela para o centro. Ele tem um apelo para o centro, né? Então, ele é um cara mais fácil. Lula versus Michele Bolsonaro, eu acho Segue é polarizado. apertado. É apertado. Haddad e Michele Bolsonaro é trator. Ah, Haddad passa por cima. os nojentinhos votam. Pô, Os mas é noj... direto, mas é fácil. Se Fácil, votaram no fácil, Lula, fácil. votariam no Haddad, né? Mas muito fácil. O Haddad é muito mais digerível pro centro que o Lula, né? Limpinho e Mas tal. eu não sei não, cara. Eu acho que qual a idade de João Campos, hein? Ele tem idade para ficar. Ah, Sai- Ah, esquece. não, não, mas não. Ele vai sair para Nem no PT ele governador. é. Nem no PT ele é, bicho. Esquece isso Ah, É. aí. mas Ele vai sair para governador de Pernambuco. Não, esquece isso aí. Isso é não, novo. o Flávio Dino, vocês lembram o que que eu achava, né? O Lula rebaixou ele para cima, né? Porque ele seria um potencial postulante do cargo e seria muito menos, seria muito pior que a Dilma em relação à influência do Lula, né? É, Eu mas aí acho que ele tem que entrar no PT, é complicado. Tem que ser, bom, o candidato tem que ser do PT. sim. Esquece candidato de outro partido. Mas o Flávio Dino tinha entrado no PT antes de sair, né? Não, não, não. Não Ele tinha. era do. Tinha. Não, ele tinha Tinha? entrado no PT sim, que ó, eu vou até pesquisar aqui, mas eu posso estar muito enganado. Mas acho que o Flávio, Ele era ele do era, PCdoB, que eu lembro, então, mas mas ele tinha entrado no ele PT. migrou? Eu tenho quase certeza. Vou ver aqui só para não ver tô falando besteira. Pô, a gente derivou da nossa pauta, hein? É verdade, a gente tá, Não, mas tá bom, Cláudio. a gente tá jogando solto, né? A gente tá jogando solto. Vamos jogando solto aqui, né? A gente tá jogando solto. Bom, derivão. Mas então, normal, né? O Haddad falar de direito escrota tá no script. Tamo no Brasil também, cacete. O pessoal ficar pegando no pé. Tudo bem, se fosse o Bolsonaro Ele tá falando falando direita, pra classe esquerda. dele, pô. Tá falando É, pra... O Bolsonaro ele falava em metralhar. só isso. Talvez chamar É, de escroto não seja tão não, ruim, não seja tão, não seja tão tão forte, né? agressivo. Eu acho que é um pouco reflexo do nosso momento político, ainda bastante polarizado. Eu tive uma passagem que eu diria até um pouco triste. Eu confesso que, de certa maneira, eu acusei o golpe. Esses dias eu recebi no meu WhatsApp uma imagem do Bolsonaro com o Putin, né? E eu imagino que a pessoa que me mandou aquilo ali estava apontando uma potencial incoerência pelo fato de eu criticar a vexatória visita do Lula ao Putin, né? E o que eu respondi é o seguinte, né? Um homem em frente a um rio nunca é o mesmo homem, nunca é o mesmo rio, né? Ali em 2022, quando o conflito tinha acabado de começar, Não, o mas foi Putin, antes do conflito. Tá? Foi antes do conflito. Foi antes do é, conflito. Não havia então, conflito. Foi Eu é, já, antes. eu é, já exa- respondi me- isso. Foi antes, não havia. né, Tudo bem, você melhor, pode. melhor ainda, Não né? dá Tinha, pra, não dá pra tinha, pôr na mesma prateleira. não, tinha toda uma O Biden se reuniu com o Putin em é, janeiro. e tinha toda uma atenção ali, e ali tinha um interesse estratégico de garantir um fornecimento, né, de fertilizantes em particular, para salvar a safra brasileira, né? Então, aquela circunstância, aquele contexto, a meu ver, transforma aquela visita e aquela foto numa coisa totalmente diferente do que é agora. E não precisa ser brilhante e genial para isso. Mas o fato é que eu descobri que eu sou de extrema direita. Eu fui apontado como de extrema direita, né? E uma amizade, que pelo menos do meu lado era uma amizade longa, eu presumo que tenha se desfeito, né? Mas como eu falei, o vento só leva, juro por Deus, o vento só leva folha seca, porque com as minhas postagens eu estaria sendo de extrema direita, não estaria tendo sensibilidade em relação às pessoas que foram torturadas no regime militar. Para mim, o Fidel Castro, é, enfim, para mim o Fidel Castro e o Pinochet é a mesma coisa. Eu acredito em democracia. Acho que a ditadura militar no Brasil é um capítulo ruim, péssimo, onde houve censura, houve tortura. As pessoas esquecem muita corrupção, né? O caso Coroa Brastel, por exemplo, que até foi mencionado na música do RPM, né? Uma das consequências
dos militares no poder, entregaram o poder para os civis com uma hiperinflação, né? Então não há que se ter ilusão, né? O que funciona mesmo é a democracia. Agora, para mim, o ápice dessa conversa, né? Que nem foi uma conversa, foi uma troca de mensagens, o Lula pelo menos é democrata. Hum. Aí não, né? Aí não, né? Um camarada que compra apoio, compra voto de deputado com mesada, que vende medida provisória para grupos de interesse, que tem como parceiros e relações calorosas a Venezuela e Cuba, que hoje não é na ditadura há 40 anos atrás, né? Que vale lembrar, o período do regime militar no Brasil foi de 1964 até 1985, e nós estamos em 2025, 40 anos atrás, né? Então, diferente, né? Hoje em dia existem presos políticos lá apodrecendo nas prisões em Cuba e na Venezuela. Hoje, países que têm regimes, né, aos quais o PT tem simpatia. Então, você votar no Lula porque ele é um democrata, pô, tá de sacanagem comigo, né? Me erra, né? A essa altura da minha vida, com dois filhos criados, ser patrulhado, não vou mesmo, né? Mas tudo bem, faz parte, é o jogo, essa loucura que tá vivendo o país, que se você não é uma coisa, automaticamente você é outra. E é o que eu falei, eu não tenho. Contra o PT, eu voto até no Bolsonaro, né? Tenho bastante crítica em relação a ele, perdeu a eleição para ele mesmo. Dei como exemplo, né, aquela fala infeliz dele, né? Presidente, não sei quantas pessoas morreu e não sou coveiro. É, Cara, nossa, o essa quanto, o aí. quanto você precisa Quantos de- votos ele perdeu nessa, né? Cara, e você não precisa Essa ser um frase. gênio, você não precisa ser um membro do Itamaraty, é só falar, poxa, morreram tantas pessoas, eu lamento profundamente. Eu queria me dirigir aqui a cada um dos familiares dessas pessoas, imagina a dor delas perderem assim, de maneira tão inesperada, seus entes queridos. Estamos fazendo aqui tudo que a gente pode. O Brasil sofre como o mundo inteiro por conta dessa pandemia. Quem dera a gente pudesse resolver do dia para noite, infelizmente não é assim, eu sinto muito. Você tem que ser Pronto. brilhante para Você tem que ser brilhante para responder alguma coisa assim. Marcelo Porto para presidente. Você tem que ser genial para responder uma coisa dessa, cara. Aí você, num momento em que tá todo mundo sofrendo, vai e responde uma barbaridade daquela. Cara, prato cheio, né, cara? Prato cheio, se matou sozinho, lamentavelmente. Ali valeu. Se ali foi 1 milhão de votos, né? Perdeu aí nessa conversa? Eu acho que Cara, eu acho que isso se você foi, se você eu acho, juntar umas 3 ou 4 frases, você soma aí uns a gente conhece caso milhões de de votos. gente que pirou, né, por Sim, causa disso, né? sim. A gente conhece casos de gente que ficou maluca por causa de uma fala como essa. E realmente, eu imagino que quem tá perdendo um ente querido ouve um negócio daquele lá, cega, né? Toda e qualquer possível crítica que tivesse ao outro lado, como me disse o meu amigo Xará, no momento de desespero, eu liguei para ele para me aconselhar. Xará, como é que pode um negócio desse? Meu, Xará, você tem que ver. De repente, fiz terapia com ele, nem mandou a notinha ainda, mas bom é isso. Você lembra disso, né, Xará? Eu Eu lembro. tava quase que numa crise existencial. Eu falei, meu Deus do céu, cara. A gente vai passar por isso de novo, cara. Vamos entregar o país para esses caras. Mas eu vou lançar minha candidatura a presidente, Xará. Sabe qual Eu vai ser a acho. minha, você sabe qual vai ser a minha plataforma? O meu slogan, curtinho, para ninguém esquecer, não farei nada. Minha campanha é basicamente, o que que você vai fazer na questão da segurança pública? Nada. Nada, não vou fazer nada. Vocês trabalhem aí, vocês acordem de manhã, vocês trabalhem, vocês corram atrás. Eu não vou fazer nada, não vou atrapalhar, não vou inventar moda, não vou fazer absolutamente nada. Se alguém lá no Congresso quiser fazer uma lei, eles fazem lá, depois você me fala se é para aprovar ou não, se eu veto ou não. Não vou fazer nada, não vou encher o saco de ninguém, não vou atrapalhar, vocês trabalhem à vontade. Pô, o país ia crescer pra caramba. O país ia crescer pra caramba. Bom, agora que nós falamos de assuntos menores, né, como o escândalo do INSS, a discussão da primeira-dama com o chefe de Estado chinês, as afirmações não tão polidas do nosso ministro Haddad. Vamos ao que interessa. Amantes do futebol que somos, felizes porque o coração do Vitor voltou a bater com alguma alegria, mas ao mesmo tempo solidariamente tristes porque o Santos, que é um dos grandes símbolos do futebol do mundo, que teve a sua camisa 10 eternizada pelo rei, né? Nós somos, antes de torcedores, somos amantes do futebol. E por mais que a nossa seleção esteja por baixo, não dá para não falar, né? Bom, CBF com novo presidente. E aí, Xará? Não foi eleito ainda, né? Vai ser dia 25.
Mas muito provavelmente É, mas já tá dado, né? quem tem Tá direito dado. a voto são as Olha, federações Federação de Roraima, meu. são 22 federações já Pelo declararam amor de Deus. apoio a ele, se eu não me engano, né? Federação de Roraima. E aí, o que que Cara, você acha, Xará? Parece, eu não sei, eu ouvi dizer, não lembro qual é o nome, evita processo. Parece que tem um ministro do Supremo que tem uma certa influência também no STF, na Tem uns negócios, CBF, uns contratos aí, eu não sei. Não sei. Eu ouvi dizer também. Mas né? eu não sei, eu acho que é tudo boato. Não sei, Eu parece acho que que tem algum conflito de assim, interesse aí. nada contra, né, esse pedaço tão distante da nossa realidade do Brasil, que é Roraima, né? Nada contra, né? São brasileiros como a gente, mas causa Eu uma nem certa. sabia que nascia gente lá, mas Que se beleza. alguém de Roraima está nos ouvindo, Acho pouco provável um pela forte quantidade. abraço. Acho que um pouco provável pela quantidade de gente que nos ouve. Hoje, inclusive, ó, tive. são 700 ou 800 mil habitantes. Cabe um bairro da cidade de São Paulo e hum, sobra ainda. Mais precisamente, segundo os últimos dados, 636.707, Nem isso. segundo, segundo, 636 mil. é a informação É, menor que oficial Sorocaba. é a informação oficial de 2022. Mas lá, faz fronteira com a Guiana, com a Venezuela, Deu lá na, futebol pro gente. que é um centro relevante do Não fez futebol futebolista. brasileiro, oferece ao Brasil Revelou o, muitos craques, gente. o possível novo presidente da CBF. Eu acho que nada mais ilustrativo, né, desse momento que a gente vive, né? O nosso maior, Perfeitamente. o nosso maior ídolo, a meu ver, com muito pesar, porque joga bola, é um ex-jogador em atividade, né? Neymar é jogador, né? Cartola do Total. Kings. Como é o Né? nome daquele negócio? Teve o Kings Legends, né? Legends. Ele tinha um time aí que ganhou agora. Ele se emocionou, É, inclusive. eu não entendo muito Fúria. bem. Vocês já viram esse negócio? É um futebol society, com algumas regras mais Mas não te ruins. parece as comemorações, não te parece tudo meio forçadão assim? Total, total. Tipo, Parece. telequete, É É, isso, esse negócio. exatamente, mano. Parece aquelas lutas livre mexicanas, assim. isso, Uns aquelas lutas negócios que meio, tá tudo umas combinado que a gente comemorações, assistia. assim, meia. É isso mesmo. Ah, Aquelas. quando o Neymar rolava no chão, era mais ou menos isso também. Ah, ele já tinha um certo know-how ali. Então, negócio Mas e meio aí? assim, exagerado, fake e tal. Eu Os li, ex. fica a pergunta pro Guterman, que eu li que o Neymar custa por mês pro Santos 21 milhões de reais. Cara, Então, então é parece um que o negócio contrato baixinho. dele é de 100 pau. E aí são 5 meses Mas do não vai nem Bebeto. jogar, meu. É uma coisa de Então, louco. pois é, Ele vai virar o dono do Santos, né, cara? todas O essas Santos só vai coisas estão conseguir no, pagar. todas essas coisas estão no reino dos boatos, mas onde há fumaça, há fogo. Eu não duvido que seja isso, né? O ponto é que, vamos lá, Porra, o Neymar ele devia jogar de teve, graça pelo Santos, né, cara? Pelo tanto ele de dinheiro que ele teve, tem, de que jogar de ele, graça, ele né? deveria jogar de graça porque era a única chance dele ser convocado, né? Porque se ele Sim. se mantivesse lá no, sei lá onde ele estava jogando, enfim. O fato é que Só uma a vida dele estatística. foi Sabe boa no sentido. Oi. quantos jogos ele jogou desde a final da Copa? Ele jogou 16 partidas, que dá uma partida a cada 45 dias. Ele faz isso por hobby. Não, Pois não é. é mais O- jogador. Nossa, só isso. Desde que acabou a Copa, ele só jogou 16 partidas. Meu Deus. 16 partidas É, com se o equivalente machuca, a né? 16. É, se machuca toda hora. Enfim. Do ponto de vista de marketing, foi, inicialmente foi bom para o Santos, né? Chamou atenção, Sim. atraiu jogadores, né? Quer dizer, alguns jogadores vieram porque o Neymar está no time, né? Senão não teriam vindo. Pra poder falar Então, pro Neto, joguei junto com o Neymar e tal. joguei já Neymar, Dei tal, um pô, rolinho legal. nele no coletivo e tal. Só que, só que o Neymar, o Neymar, você o vê jogando, ele é um cara, você vê que ele tem ainda ele domina, né? Quer dizer, é um cara fora da No curva, sem Campeonato dúvida. Paulista mesmo, ele fez umas partidas que você vê que ele é diferente, né? Ele é diferente. Só que ele está completamente fora de forma. Assim, precisa jogar muito, precisa ganhar ritmo. É, Mas o, assim, vários jogos. E ele não é, consegue porque se machuca. é. O Neymar precisava de uns 2 dedos de Zico e tirar umas 3 colheradas de Ronaldinho Gaúcho e Romário, né? Colocar ali um. Eu acho que ele precisava, sei lá, do Ronaldo Fenômeno.
que foi para uma Copa depois de passar, sei lá quanto tempo parado, e, e foi o grande protagonista da Copa porque Ah, o cara estava com vontade, né? mas Ele ninguém estava chama, com. mas ele não era Mas chamado de fenômeno à a idade é toa, né? diferente, né? A idade Hã? era diferente. Qual era a idade do Mas Ronaldo à em vontade, né? 2002? É uma até questão de vontade. Em 2002 ele tinha 94 ele tinha 17, né? Então, mais hoje, 25. O Neymar 25, é é mais velho. diferente. O Neymar tá com 34, né? O Neymar É, acabou a carreira dele, né? É jogador em atividade. Eu acho que ele nem É consegue ir para a Copa do Mundo. complicado. Nessa batida, eu acho que ele nem consegue ir para a Copa do Mundo. Nem vai para a Copa do Mundo. Com o Ancelotti ele não vai. Eu também acho Esquece. difícil, difícil mesmo. Fosse o Dorival até não, iria, aí mas com o Ancelotti, o rival é puppet. Agora, então, Talvez quer daí para dizer, ficar no banco, para entrar faltando 5 minutos, né? Aquela conversa. mas não esquece. Você vai ocupar uma vaga é, complicado. os ex-jogadores campeões da seleção brasileira, ouvi ontem o Ricardo Rocha falar alguma coisa, parece que vão se manifestar. Lindo, maravilhoso, mas acho que no termos, em termos práticos e legais não muda nada, né? A chapa é única, pelo menos por enquanto. Chama-se Salmir Chald, o candidato, que é o presidente da Federação Roraimense. Roraimense, até meio esquisito de falar. De futebol. Eu acho que nada mais ilustrativo, né? Do que é o Brasil. Da onde Você, surgem uns caras desse? É o nosso amigo no Supremo? Não sei. Da onde Cara, surge? como é que é, pode isso? é um negócio Impossível. assim. É, é, E a é, CBF é é, uma entidade privada ainda, né? é Não dá engraçado. pra- Assim, eu fico imaginando qual é. Porque assim, na política, uma disputa numa confederação formada por federações é mais ou menos como uma associação de amigos de bairro, como um partido político, né? Você tem um grupo e desse grupo vai surgir ali uma liderança. Assim, num cenário normal, esse cara deveria ter uma ascendência aos demais de tal forma que naturalmente o nome dele surgisse. Mas eu, por exemplo, acompanho futebol há muitos anos, nunca tinha ouvido nada, nunca tinha ouvido esse nome, né? Aí eu fico pensando, que outro incentivo poderia ter feito, né, essas federações, todas elas, convergirem, né? Que, por exemplo, Federação de São Paulo tem, assim, os grandes times de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Por que que essas federações que, em tese, deveriam ser mais relevantes, né? Não surge um nome delas e surge, mas sei lá, um negócio meio engraçado. Falta um jornalista, né, investigativo, não falta? Falta. Alguém que Mas pega, eu acho que vai ter um segundo capítulo, né? assim, Porque o primeiro capítulo é mostrar uma influência ali do Gilmar Mendes em algumas diretorias da CBF, um negócio meio esquisito, especialmente considerando o fato de que ele é o ministro do Supremo. Talvez venha um segundo capítulo aí desvendando essa eleição, que realmente chama atenção é, mesmo, né? Assim, da onde vem essa capacidade de articular todas essas as federações, colocar todas elas no mesmo tom, e rápido, né? ao ponto de ser uma chapa única, né? Quer dizer, o cara foi impossibilitado, não quer não vai voltar, não quer voltar, pum. Do dia para noite surge um nome assim. E é assim, um cara jovem, né? 41 anos, então se fosse alguém mais à frente da sua federação por mais tempo, com mais idade, você poderia imaginar, poxa, em todas as situações de interação, gerou ali, né? Tipo como se fosse a eleição do Papa, mas é um negócio esquisito demais, né? Eu não sei vocês, sabe? Pode ser que a gente vá ficando velho e vá perdendo o gosto, não sei. Mas, porra, eu lembro assim, Copas do Mundo, pô, seleção brasileira, parava, assistia. Cara, hoje eu não sei. Talvez eu saiba, sei lá, quem tem o Vini Júnior, o Rodrigo, o goleiro, por exemplo. A defesa, a Marquinhos tá na seleção ainda? Que era lá do Paris Acho que não Saint-Germain? mais. Não, né? Ele jogou um jogo ou outro, mas Eu eu acho sei que não dizer tá. hoje três jogadores: o Rafinha do Barcelona, o Rodrigo e o Vini Júnior. O resto eu não me lembro. Sim, não sei te dizer. Fala os 11 O ministros, fala os o 11 goleiro ministros do Supremo, tem mas não fala saudade. a Mas escalação da seleção. isso aí talvez, não, perto da Copa você vai lembrar. Eu só acho que é um absurdo que eu não consigo entender, porque estão falando de um negócio, não é um negócio, futebol business é um negócio. Assim, em teoria,
quem tem relevância nesse negócio que deveria prevalecer. Então, mesmo que fosse desse esquema da CBF, você vai pensar, bom, o cara vai poder da Federação Mineira, Paulista, Carioca, enfim, ele já está cascudo com temas de futebol, de Sim, federação e tal. Eu falo, ah, beleza, né? É o cara que entende o assunto. Mas na boa, não tem como, não tem como. Roraima, desculpa, não tem futebol lá. Pô. Não tem, agora não tem cabimento. Você fala, o cara que estava lá era da Bahia, mas pelo menos Bahia também tem futebol. Agora, tipo, Roraima, isso parece uma piada. só Quando a duas, primeira vez que eu li, eu achei que fosse piada. Falei, só nossa, duas, só duas federações, né, não apoiam essa chapa única, a Federação Paulista e a do Mato Grosso. E para tristeza de alguns, os clubes que apoiam o novo candidato a presidente da CBF são o Amazonas, com toda a sua tradição, o CRB, o Criciúma, Grêmio Palmeiras, Paysandu, Remo, Botafogo, Volta Redonda aí, Vasco, Vasco. Vasco da Gama. Putz, Oh, vida, que putz, tristeza. Pedrinho, viu? O que que você tá que, co- fazendo? que coisa, né, cara? Muito louco. Ó, aqui só uma breve biografia, né? Ele é o presidente da federação, o Samir Chad, ele está assumindo o cargo de seu pai. 40 anos, seu pai. É quase que uma dinastia, né? Então vem daí. O pai dele ficou 40 anos à frente da Federação Roraimense de Futebol, né? E agora ele assumiu quase que uma dinastia, né? Tipo, um cargo meio que monárquico, né? Cartorial, vamos dizer assim, cartório que vai de pai para filho. Olha, em relação ao futebol, vamos ver, né? Se pelo menos dentro das quatro linhas aí, com a chegada do Ancelotti, muda alguma coisa. Eu, particularmente, cara, tô mais preocupado com o meu tricolor, que aliás, nessa noite enfrenta o Você tem que Náutico. ficar, você tem que ficar bem preocupado. Por quê? Não tá, não sai da, Imagina, não sai da imagina, meiuca do time. imagina. O nosso Dá uma foco é. chacoalhada lá, Mas o pô. nosso foco é Libertadores. Não? O Brasil, São Paulo é o time. O São Paulo é o time mais internacional do Brasil. Enquanto o Corinthians é o time mais regional do Brasil, né? O São Paulo é o time mais internacional do Brasil, então é natural para que assim, é difícil você focar, né, nas três coisas. Claro, hoje a Dia, gente não dia, tem o elenco que a gente já teve no passado. Temos um bom elenco, então dia estamos 12 focando de na junho, Libertadores. estarei no Morumbi para ver Vasco e São Paulo. Vamos ver, se for o caso a gente vai junto. Até lá a gente combina. Aí, claro, todos Aí, os meus filhos vão estar também. vamos aí, tá, então eu vou. Por você eu nem ia Então, fazer muita força não, mas se a molecada vai, eu vou. Aliás, deixa eu fazer um registro aqui, né? Dar meus parabéns ao papai e à mamãe, ao Vitor e à Andréia, formaram o Eric. Ainda ontem estava fazendo estágio aqui com a gente, né? é verdade. Nossa, Guardo carinhosamente a estatueta lá do mascote da Universidade do Texas que ele mandou para mim, tá na nossa sala de reunião e é um orgulho ver. Parabéns, hein, papai? muito bom mesmo. É uma Mas sensação. tá, Você fez uma etapa do Ironman, né? Ainda falta duas. é isso aí. Você fez o quê? Você fez o quê? Iron Man é 150 de, não, 150 de Maratona pedal. 180 e 3.800. É, Então bastante. você fez a natação. É, mas Ainda aqui só falta. tem Ironman aqui. Você tem você e tem o Guto. O Guto, pelo amor de Deus, é um Não, Ultra Ironman. não, o Guto é tipo, é o O Duncan. meu só falta uma etapa. Só falta Já um, né, cumpri Chá? 5. Já tá Cumpri todo mundo. 5 Só já. falta um. Quem que falta? O João? Só Não. Não, falta o João. um. Não, o João já se formou. É verdade, o João se formou, né? O Já, só Xará, falta o mais novo. o Xará é tipo assim, o Dan Carnazes, né? Ultramaratonista, faz prova de 200 quilômetros, É. descalço, é outro papo, né? Outra liga. Eu, assim, sou um intermediário, já formei dois e me senti acabando o Ironman, né? Imagina o Xará, pelo amor de Deus, cara, não é brincadeira não, isso aí é campeão. Bom, amiguinhos, hoje nós estamos numa versão Pocket, né? Nossa amiguinha Nora tá comprometida aí nas terças-feiras. Nessa semana, ontem eu não, eu tava viajando, fui no interior de São Paulo. Aliás, pô, encontrei uma turma lá em Itaí muito bacana.
Eu amo o que eu faço e foi muito legal conversar com as pessoas, explicar um pouco aí de educação financeira. É muito legal a gente compartilhar esse conhecimento. Bom, vamos lá. Bolas dentro, bola fora, dica. Eu confesso que hoje eu tô meio sem dica. Talvez a dica seja assistir o espetáculo que vai haver aí de São Paulo e Náutico, né? Aliás, fizemos uma bela virada sobre o Grêmio. Tranquilo, eu não passei nervoso naquele jogo. Bem sossegado, bem sossegado. E aí, Xará, sua bola dentro, sua bola fora e sua dica. É, bola fora tem tanta coisa, né? Nossa Assim, que Senhora. merece. Eu acho que vai para os presidentes de federação de futebol que vão eleger um fantasma para a presidência da CBF. Não, não que me importe muito com isso, mas, enfim. Bola dentro, eu vou dar para uma empresa chamada Junior Achievement, que promove educação financeira para jovens. E Que eu legal. atuei como voluntário essa semana numa escola técnica, para turma no meu caso foi a turma do primeiro colegial. Que legal, Xará. Então eles fazem uma preparam material, tal, e os voluntários que são profissionais do mercado vão lá para dar aula para a molecada. Pô, puta experiência, muito E a legal. molecada, como te Porque recebeu? Era uma escola particular do estado? Fala um pouquinho mais. escola técnica pública. Então, como é uma escola técnica, o pessoal já é um nível um pouco mais alto porque você tem um vestibulinho para entrar, né? Tem Tem um uma filtro certa ali, né? seleção ali, tem um filtro. Mas é escola pública, estadual. E a molecada, puta, muito ligada. Assim, gente perguntando como é que faz para aplicar no Tesouro Direto. é, não pode abrir conta em corretora porque é de menor, como é que faz, tal. E muito Que interessado, de legal. maneira geral, assim. E foi uma aula de educação financeira de cabo a rabo, né? Então, desde o orçamento familiar, passando por investimentos, empréstimo. Pô, jogo do tigrinho não é investimento, gente. Presta atenção, tal. Então, você meio que vai. Foi bem interessante. Então, Junior Achievement, pô, uma ONG internacional, eles Que fazem esse legal, trabalho Xará. no mundo Parabéns. inteiro. Eu tenho certeza E... absoluta, Xará, que você, sem imaginar, você transformou a vida de algum desses jovens. Tenho certeza Ah, que mas não tem dúvida. eu tenho certeza que em algum É, momento da vida deles eles vão chegar num lugar que eles partiram desses insights que você com certeza deu. Eu já tive o privilégio de fazermos uma parceria, né? Levei você na empresa de um cliente querido, amigo nosso, e as pessoas receberam muito bem. Imagino isso num solo tão fértil quanto é o dos jovens. Parabéns mesmo. Iniciativa muito legal. Muito bem legal. legal. E a Bom, minha dica vai para um filme que eu assisti esse fim de semana. É um filme, é, não me lembro o ano, mas é com o Robert De Niro, chama-se Ronin. é legal pra Ronin. cacete esse filme. Tem uma, é Pois é. a melhor cena É, de é, é- perseguição de carro de todos os filmes que eu já então, vi. Muito bom. você fica zonzo. Você fica zonzo. Porque eles filmam de dentro, de fora do carro. É tanto É acidente, é muito tanta legal. coisa. Mas, enfim, É uma das é um melhores filme. cenas de O perseguição que roteiro é, o, existe. o- o roteiro é meio inverossímil, mas tudo Ah, mas tudo bem. bem. Se É eu para quiser é para curtir, né? realidade eu vou pra 23 de maio lá, 6 horas da tarde e pronto, tá resolvido. E É você, isso. Vitão? Bola fora vai a mesma, acompanha o Guto também nos presidentes de federações, né? Acho que o futebol é um negócio, né? Então, assim, talvez seja um dos business que o Brasil tenha mais potencial de se destacar, né? E ele é muito maltratado por nós mesmos, né? Enfim. A bola dentro vai para o Diniz, o Meu inominável. Deus, meu Eu tô Deus. falando aqui o seguinte, Nossa, A eu já já. ilusão tomou conta. Eu conto ou você Nossa. conta, o Portão? não, eu já fui treinador do Vasco, já se conheço, entendeu? Eu falei isso aqui em O casa e futebol é uma coisa tem dois, maluca que tem ele dois tira São a Paulinos razão em das pessoas, né? tem dois São Paulinos em casa Meu que, como Deus. Porto, não toleram o Diniz pela entrega do Campeonato Brasileiro lá Nossa de senhora, de imperdoável. Puta uns imbecil. 4 anos. Puta Mas, enfim, imbecil. no momento atual era o que o time precisava, dar uma chacoalhada, tomar umas broncas, ganhar um pouco de vitalidade e tal. Nós vamos sair daquela região
em que o Santos encontra, já saímos, né? E vamos provavelmente terminar Então, o ano vai, dignamente. vai ter um aninho mais Então, tranquilo, então. vai ter um ano mais tranquilo. E também tô sem dica. Tô vendo umas séries aí, mas não tá a ponto de eu dar como dica. Nem Nada. antidica, são bem mornas. Mornos, tá bom. Bom, a minha bola dentro vai para Janja, seguindo a linha do que o Vitor falou, que ela fale bastante, que ela exerça a liberdade de expressão dela da forma mais inconveniente, nos piores momentos possíveis, que é ajude o Brasil a se libertar, né? Que a gente possa ter ali um governo minimamente pró-mercado, que a gente consiga voltar a valor presente no mundo civilizado, né? Que a gente consiga fazer as nossas escolhas, então ela tem dado boa contribuição. A minha bola fora vai para o marido dela, né? Que se juntou, deu palco para o Putin, um cara que tem, sim, estamos em 2025, desrespeitando a soberania de um país internacionalmente reconhecido como a Ucrânia. Tomara que. Muito difícil a posição do Zelensky, né, cara, de engolir todo e qualquer estupro e sentar à mesa, escrúpulo, né, e sentar à mesa com um estuprador, né, do seu país. Isso. Não é tarefa simples, mas o papel de um chefe de Estado é exatamente isso, né? Em alguns momentos, deixar algumas questões de lado e fazer conta mesmo, o que que é pior e o que que é melhor. E como você falou do Ronin, Xará, eu lembrei de um filme, que o Ronin se passa na França, né? Apesar de ter. É. No meu caso, eu vou fazer o seguinte: eu gosto muito desse ator, o Jean Reno, não sei se vocês conhecem, um francês, e tem um filme com ele como protagonista memorável, né? Que é o Profissional, né, cara? Porra, esse filme é O sensacional. profissional. É o Profissional. É com ele e com a Natalie Portman, né? A Natalie Portman ainda é uma menininha, né? E ele é um matador profissional e é um filme espetacular. Que ano que é esse filme? Rapaz, agora de 94. Mas é um filmaço. Quem não viu, corra e vá ver que é muito legal. Bom, hoje nós fizemos mais uma. Posso fazer uma dica? Pode, claro. Para não passar batido, já que você citou o tema. A dica são os 9 artigos do Guterman sobre a guerra da Ucrânia, que eu acabei de postar agora, porque estava para não dar Eu excesso, né? vi. Dá para postar toda hora, porque o algoritmo nos coloca uma cilada. Mas Uhum. assim, é bom porque assim, eu fui lendo todos antes de postar, né? Ah, eu Fantásticos, vou dar uma dica fantásticos. também. Então, agora eu lembrei de uma Esse dica. realmente é imperdível, assim. Eu ouso dizer que nada foi produzido, nada tão bom foi produzido pela imprensa brasileira sobre o assunto. Eu Ponto. não, eu vou fazer que nem o Nada. Silvio Santos. Eu não li ainda porque eu estava esperando todos serem publicados para ler numa pernada. Mas eu vou fazer que nem o Silvio Santos. Eu não li, mas eu adorei. Eu não li, mas eu acho ótimo. Agora deixa eu falar um negócio pra vocês. A gente é veinho, né? Mas eu tô encantado com a tal da inteligência artificial. Eu sei que tem gente usando a inteligência artificial para descobrir como é que a gente pode atravessar o universo na velocidade da luz. Eu não. Meu uso é mais bobinho, mais ingênuo, né? Uma informação aqui, e ali, uma tabelinha aqui, e ali, uma dica de decoração aqui, e ali, enfim. Mas eu encontrei o Suno, que é para você fazer música. Pô, cara, que negócio legal. Eu fiz uma música bonitinha para os meus filhos, fiz uma música para o meu amor, fiz uma música em homenagem à memória do meu pai e fiz uma música para o meu irmão. Pô, eu aconselho vocês lá. Quem quiser ver as minhas musiquinhas publicadas lá, entra na plataforma e digita MC Porto. Não que eu seja um MC, né? Mas aqui meu nome é a inicial dos meus nomes, do meu nome, nome do meio. Então você coloca lá MC, espaço Porto, deve chegar a Qual que é o seu? musiquinha. Qual é o Zé seu? Costa. Ah, Tá bom? Então é isso, meus beleza. amigos. Sempre bom conversar com vocês. Semana que vem a gente volta fazendo figas para que a Nora esteja com a gente, que ela faz muita falta aqui. Aliás, tanto ela quanto o Márcio aí que vem convalescendo e a gente torce para que ele fique zero bala e logo possa estar aqui com a gente, tá bom? Um abração, fiquem com Deus e até semana que Beleza. vem. Valeu!